Isso, isso. Assim, eu fiz um convite para várias pessoas, tá? Várias turmas, vários professores, pessoas externas também, mas essa apresentação é específica para o grupo, para especialização é uma disciplina chamada forense computacional. Não sei por que colocaram esse nome, mas ficou forense computacional, uma turma da especialização da Unisul. Então, perfeito, vamos lá. Deixa eu só dar início aqui. Bom, pessoal, boa noite a todos. Eu sou o professor Roberto Fabiano, sou professor da Unisul, a Unisul virtual e presencial. Hoje nós temos uma webconferência, a gente chama de webconferência, Wilson, porque é uma espécie de momento, né, onde professor e aluno se encontram, né? Então a Unisul chama de webconferência. Então nós temos aqui hoje a presença do professor Wilson Leite da Silva. Ele é perito criminal do Instituto Geral de Perícias do Estado de Santa Catarina. Ele é mestre em engenharia da computação, tem várias qualificações que eu posso dizer do professor Wilson, mas especialmente ele é um baita de um colega, um amigo, que toda vez que eu convido, ele está trazendo os conhecimentos dele para nós. Então, Wilson, fique à vontade em fazer a tua apresentação. Eu te agradeço antecipadamente por estar aqui presente com a gente, tá? E você pode ditar aí as normas de como será a tua apresentação. Se a gente pode interromper durante a apresentação, ou se você vai fazer a apresentação e no final a gente faz algumas perguntas. Pode me interromper, sim, tá? Eu até prefiro, acho que fica um pouco mais dinâmico. Então, surgiu dúvida de alguma coisa, passei, esse conceito passou muito rápido. Eu não vou entrar muito em detalhes do forense, eu já estou assumindo que o pessoal já está com uma base aí do forense, até por isso que eu propus, assim, temas forense futuro, né? É a primeira vez que eu já conversei com colegas sobre isso, mas é a primeira vez que eu estou apresentando sobre isso, falando assim, né? Então, é uma visão minha, eu acredito que algumas coisas não são nem tão futuro, já são presentes, já estão acontecendo, já tenho até uma experiência nisso, e algumas são futuro ainda que acredito que vá se concretizar, né? Mas pode ser que seja desse jeito, pode ser que seja de outra forma. Então, da minha parte é um bate-papo mesmo, tá? Eu fiz alguns slides só para me guiar aqui no que eu vou falar, mas é um bate-papo, trazendo um pouco da minha experiência também, da minha visão do que vai acontecer com a forense, por que isso vai acontecer. Não sei qual que é a expectativa do pessoal em relação à área profissionalmente, se pretendem atuar na área, se pretendem fazer algum trabalho em cima da área, se quiserem fazer algum questionamento em cima disso, sobre... Eu ministro outros cursos de forense, cursos com carga horária bem mais extensa, né? Carga horária de até 32 horas, falando só de forense. E uma coisa que o pessoal pergunta bastante também é como que eu atuo no mercado, como que eu trabalho, eu preciso prestar concurso, não preciso, tem como trabalhar com uma empresa, tem como trabalhar sem concurso, então se tiver alguma dúvida nessa área, não trouxe nada sobre isso, perguntar que a gente conversa sobre isso também, tá? Que realmente é um tema bastante recorrente aí nas dúvidas do pessoal. Beleza. Wilson, fica à vontade em divulgar o curso. Aquele curso que eu fiz contigo, achei muito bacana, um curso muito técnico. Fica à vontade em divulgar esse curso, tá? Porque eu acho que é interessante. Legal. Algumas pessoas talvez tenham esse interesse, certo? Mesmo sendo de outra instituição, mas não tem importância. Isso é importante para o crescimento dessas pessoas. Professor Vitoretti, obrigado pela participação, professor. Então tá, eu ministro alguns cursos, né, como o professor Roberto falou. Então ali tem o meu QR Code do meu LinkedIn, por ali vocês vão saber todos os cursos que eu ministrar. Então esse ano eu acho que já encerramos as turmas, mas para o ano que vem começar falando de alguma coisa, a ideia é lançar um curso de forense para quem quiser, então depois ir um pouco mais a fundo em alguns temas que talvez não viram na Unisul, vai ter lá toda a carga horária. E também pretendo lançar no ano que vem um curso inédito aí em cima de forense, em cima de
Acho que esse daí eu não sei se tem ainda, pelo menos no mercado brasileiro, alguma coisa assim. Então, quem tiver interesse de pegar essa parte de cripto, vai ser bem interessante. Eu gosto de dar aula e geralmente eu tento, para mim, preparar a aula é uma forma também de estar estudando para depois aplicar isso no trabalho. Então, eu tento fazer esse ciclo, né? Eu tenho uma necessidade de trabalho, aquilo também já vira uma aula. E aí vira esse ciclo, eu acho que aí todo mundo ganha em cima disso. Então, vocês conseguem ver aqui a minha primeira tela da apresentação? Ainda não, Wilson. Não? Agora sim? Agora sim. Beleza. Então, a ideia aqui é falar sobre cenários futuros da computação forense, né? Então, aqui meus dados, tem meu QR Code ali, ele vai aparecer agora e depois do finalzinho também na parte de dúvidas, é o QR Code do meu LinkedIn, que acho que é a rede social que eu tenho utilizado para divulgar meus cursos, trabalhos, posto coisas de operação também, operação policial que eu participo, outras coisas relacionadas à computação, à forense. Geralmente, contato por ali também, pode me mandar mensagem, estou sempre respondendo. Às vezes demora 1, 2 dias, depende do dia quando está mais corrido, mas respondo. Minha experiência profissional, então já foi falado, sou perito criminal, tenho toda a minha formação na minha formação em TI, né? Minha experiência profissional toda em TI, antes de estar como perito criminal, vou completar 13 anos como perito criminal aqui no estado de Santa Catarina e antes disso tive experiência no mercado de trabalho em empresas privadas na área de TI, tanto na parte de desenvolvimento quanto na parte de segurança da informação. E essa é a minha formação acadêmica, passando rapidamente. Então, aqui, a ideia é partir dos conceitos da forense e falar um pouquinho do que eu acho que vai acontecer, que são coisas novas, alguma coisa que eu já tive contato, né? Casos de criptomoeda, por exemplo. Esse ano eu fiz perícia, teve 2 casos que eu fiz perícia aparecer aqui no estado de Santa Catarina, os estados já apareceram. Na mídia vocês devem estar acompanhando que caso de fraude, diversos tipos de fraude, lavagem de dinheiro e outras situações que exigem da forense está aparecendo bastante. Geralmente esse tipo de atividade, tanto de lavagem de dinheiro como de fraude, de pirâmide ou de diversos outros tipos de crime, envolve um montante muito considerável de dinheiro, nós estamos falando de milhões, às vezes centenas de milhões, às vezes até bilhões em reais. Então, só lembrando aqui, né, só capitulando, para a gente pegar depois o gancho daqui para frente, né, a definição da computação forense, essa não é a definição que ela tem que ser mantida, né, tanto no cenário tradicional como nos cenários futuros, né. O interessante da própria palavra, computação forense, né, forense vem de fórum, então é uma área que combina direito e computação e faz análise em vários tipos de artefatos digitais, sempre com o básico, sempre com aquela visão que isso seja válido na justiça. Né? Então tem que ter esse cuidado, esse é um cuidado especial da forense, porque toda aquela prova coletada, toda aquela análise tem que ser feito com um método muito rigoroso, com muito cuidado, para que isso continue válido na justiça. E só para ilustrar, né, uma junção da computação e do direito. Aqui também eu gosto de falar do princípio de intercâmbio de Locard, né? Isso daqui a gente pode fazer depois algumas reflexões em cima dos cenários futuros, né? Então a gente tem um princípio, que é um princípio bem antigo, né? Locard é considerado como um dos primeiros estudiosos de ciência, que aplicou a ciência à investigação, na investigação policial, à investigação criminal.
O que diz o princípio do intercâmbio de locagem? Né? Quando dois objetos se tocam, há uma troca de material entre eles. Quando se entra em uma cena de crime, o sujeito deixa algo de si no local e leva consigo algo desse local. Então, esse é um princípio que norteia toda a criminalística, né? E as diversas áreas que compõem a informática, a informática forense ou a computação forense, dependendo. Aqui é a história do Edmund Lockhart, né? O Lockhart, que foi um pioneiro da ciência forense, e ele começou dele. Com que ele começou a trabalhar? Começou a trabalhar nisso muito antes do advento da era digital, né? Mas ele começou a perceber que algumas marcas, principalmente as marcas de impressões digitais, as impressões papiloscópicas, elas são deixadas em cena de crime, elas são deixadas em cima de determinadas superfícies, principalmente superfícies lisas, e essas marcas podem identificar uma pessoa de forma única, né? Então você consegue colocar uma pessoa crime naquele local, fazendo uma análise das impressões papiloscópicas. Aí começou todo um trabalho e começou a trazer um método científico, né? Um método que independe de subjetividade, né? Esse é o grande a contribuição da ciência, né? Então a ciência tem método, a ciência é rigorosa, né? A ciência tem que passar por um escrutínio de outros pares que seguem essa mesma metodologia e você começa a acrescentar confiável, um elemento mais objetivo, outros elementos que também podem servir de prova, que, por exemplo, são mais subjetivos, como um testemunho, ou outras mais subjetivas. E esse conceito, ele é muito válido para a área digital, né? Na área digital também, as atividades deixam marcas, né? Então, o princípio do intercâmbio de locais também se aplica ao mundo digital. Conceito muito importante para a gente ter, né? Como eu falei, né? Tanto nos casos de crime, como nos casos de forense aplicados também na área forense realizada dentro de uma empresa para se investigar uma determinada fraude, uma invasão. Então, tudo que vale para essa área criminal, que eu sempre puxo para a área criminal, que é a minha área de atuação, mas vale para as outras áreas do direito também. Então, a gente começa com a cadeia de custódia, o início, a preservação e coleta, que é o início da cadeia de custódia, vocês já devem ter visto aí, que é o processo de documentar a história cronológica de começo ao fim. E a gente aplica isso no, no mundo digital, né? O que a gente tem de tradicional, né? O que eu mais pericio hoje, né? Quais são as principais atividades? Pericial que vem de celular. Quando eu entrei, eu tinha 90% do periciados, ou 95% de computadores, e alguma coisa de celular para ser periciado. Celular ainda começou a ser periciado, nem era periciado pela área de informática dentro do GP, era periciado numa área chamada engenharia legal, onde ele estava mais para um dispositivo do pessoal de engenharia elétrica do que para a parte de TI, né? Aí, a partir dos smartphones 3G conectado à internet, isso foi absorvido pela informática forense. Hoje, um celular é um computador, né? É um item de informática, tanto do ponto de é um computador tanto do ponto de vista de hardware, software, sistema operacional, aplicativos, etc. E que antes eu até colocava como cenário futuro, né? Armazenamento em cloud, hoje também já está aparecendo bastante, já tem bastante informações que a gente está indo buscar na nuvem, então já até trouxe, eu acho que pela primeira vez nas minhas apresentações, puxando o cloud já para um cenário que eu já estou chamando de tradicional,
né? Antes o cloud ali, eu colocava ele no presente, futuro, mas agora já estou puxando ele para um tradicional. Então, hoje isso é cenário tradicional, isso é o comum, isso é o dia a dia. E o que a gente tem de cenário futuro? Tá? Esse futuro, algum futuro que já está acontecendo, né? E a gente acredita que vai começar a aparecer mais, cada vez mais, e provável, uns ainda muito no começo, né? São só promessas, né? Então a gente tem toda a parte de criptomoeda, né? Criptoativos, todas as derivações que a gente tem aqui envolvendo tecnologia blockchain. Então isso tem aparecido. Eu fiz algumas perícias em cima disso, envolvendo por enquanto o Bitcoin. A parte de IoT, alguma coisa ou outra que apareceu, mas ainda é muito pouco. Mas eu acho que isso também vai começar a aparecer bastante. A gente vai ter o advento a partir do ano que vem. Isso vai dar uma impulsionada nisso no IoT bastante, né? Os dispositivos estão ficando com melhor poder computacional, com mais capacidade de armazenamento. Isso aqui tem um potencial enorme para forense, né? Inteligência artificial. Inteligência artificial relacionada à forense, a gente tem duas vertentes. A gente tem inteligência artificial, num cenário aplicável já, num cenário presente e futuro, assim, mas já aplicável agora, com uma tendência disso ser aumentado, que é usar a inteligência artificial como ferramenta para forense, né? Então, ela tem uma aplicação enorme, porque quando a gente faz essa coleta de dados, a gente vai fazer uma análise forense, esse volume de dados e complexidade desses dados está aumentando cada vez mais, né? Então, análise sem ferramenta, ou com ferramenta muito simples, está começando a ser muito custosa, né? É muita informação, é muita fonte de informação. Um único celular periciado pode ser extraído desse celular 256 GB, pode ser extraído 512 GB, tem celulares saindo com 1 TB, né? Então, num único celular, numa única perícia, você pode ter aí uma quantidade de informação absurda e você vai precisar de ferramenta para ajudar a chegar a alguma conclusão. Então, a gente vai ver que a gente tem essa aplicação e temos algumas aplicações futuras, né? Como inteligência artificial sendo usada para cometer alguns atos que podem ser até classificados como criminosos, né? Por exemplo, inteligência artificial sendo usada para gerar fake news, para gerar conteúdo de rede social, né? E aí a gente tem vários cenários que a gente pode imaginar, por exemplo, e como que isso vai ser no futuro, né? E a gente cai um pouquinho já dentro da ficção, a gente tem algumas obras de ficção, de séries, de filme que retratam isso, né? Tem um filme que eu gosto bastante, que é baseado num livro, né, do Eu, Robô, né? Pode um robô, pode uma inteligência artificial praticar um crime, né, praticar um homicídio, né? Pela definição de homicídio, não. Então, o que acontece, né? Como que a gente vai, como que a sociedade vai lidar com isso, né? Ah, mas isso é muito futuro, né? Um robô com essa total autonomia, né? Mas a gente pode pensar em casos mais reais, né? O que acontece se um carro da Tesla que está sendo dirigido, tá com um piloto totalmente automático, se ele atropela uma pessoa, né? De quem que é essa responsabilidade, né? A gente tem cenários aí que não são tão distantes assim, que vão ter que começar a ser tratados pela sociedade, pelo direito e pela parte da forense também. E a palavra que tá aparecendo bastante aí, né? É um conceito que não é tão novo assim, mas ele ganhou corpo agora, né? Que é o metaverso, de você juntar, né, as tecnologias para você proporcionar um metaverso, elas estão começando a amadurecer e está começando a ser alguma coisa um pouco mais palpável. A gente vai dar uma olhada nisso daqui. Não tem nada ainda, isso aqui é cenário futuro, não tem nada que eu desconheço, coisas de forense relacionado a isso, porque isso é coisa muito embrionária ainda, mas tem um potencial muito grande disso fazer parte da sociedade, e se fizer, a atuação de regras, do direito e da forense também vai ter que atuar aí.
Onde tiver comportamento humano, vai ter algum tipo de desvio que vai precisar ser corrigido, investigado, e aí vai ter todo o processo e aí entra o forense. Então, a ideia aqui é analisar um pouquinho cada um, e trazer a minha experiência de cada um, né? Criptoativos, meios de troca que utilizam abordagem descentralizada, independente de organizações, governos, autoridades centrais, baseado em tecnologia blockchain e na criptografia. Né? Então, não tem como explicar detalhadamente para quem ainda não conhece toda essa parte mais técnica dos criptoativos, mas o importante é ver algumas dessas palavras que estão destacadas, né? Principalmente o descentralizado, independente de organizações, governos ou autoridades centrais. Então, por estar descentralizado, não existe um ponto central que você possa lá e pedir dados, né? Não existe como, olha, eu preciso fazer uma investigação daquela conta bancária, então existem mecanismos legais para você ir lá e saber o dono da conta bancária, o valor, etc., congelar fundos e outras previsões legais que existem, né? Então é necessário uma nova abordagem tanto da parte investigativa quanto da parte forense. Então, onde são armazenados os bitcoins, né? Estão armazenados em todos os lugares, né? Estão armazenados, espalhados pelos nós de bitcoins, estão espalhados pelo mundo. Então, não adianta você derrubar um nó, porque existem outros milhares, e essa é uma rede que foi projetada para ser muito resistente a vários tipos de ataque e até intervenção estatal. A China está fazendo uma repressão muito forte em cima de criptomoedas e criptoativos, de bitcoins, etc., do tamanho, do poder de controle que tem a China e valendo bastante dinheiro. Então, são redes que têm bastante resiliência e são projetadas para isso. Elas é a rede ponto a ponto, então a gente não tem ponto central, todas essas criptos são descentralizadas, a gente não tem um ponto central, a gente não tem um ponto único de falha, um ponto único de investigação, um ponto único de intervenção. Aqui um mapinha de setembro desse ano, como estão espalhados os nós de bitcoins, onde são os full nodes, né? Quem roda os nós que tem a blockchain inteira do Bitcoin, estão espalhados, bastante concentrados nos Estados Unidos e Europa, pouca coisa na América do Sul, e alguma coisa ali na Ásia, Japão e Austrália. De uma das criptomoedas, a gente. E aí a gente tem que começar, né? Você como começa a trabalhar com forense, né? Qual que é a forense? Quem trabalha com forense, perito, pode ser chamado de assistente técnico, especialista, depende da área, depende se está trabalhando com crime ou com não crime, mas a gente pode colocar, a gente pode nivelar como perito, né? E, e o que eu falo, assim, apesar do nome ser perito, né, o que diz o perito? Que é especialista em uma coisa, né? Mas se o perito é perito em computação forense, ele tem que ser especialista, né? Então, eu trabalhando com computação forense, eu me vejo com a necessidade de ter um conhecimento muito mais amplo do que quando eu trabalho com desenvolvimento, por exemplo, via em cima de duas linguagens de programação, bancária, por exemplo, é especialista naquilo. Com a forense não acontece muito isso, porque eu trabalho com a demanda que a utilização da tecnologia me traz, né? Então, eu tenho que fazer forense em celular, criptomoeda, aí aparece forense em alguma coisa que está em nuvem. Então, quem dessa área também vai ver essa característica, vai precisar sempre estar se atualizando, vai precisar sempre estar indo atrás
de todo tipo de tecnologia. Então, quando você se deparar com, por exemplo, uma perícia que envolve criptomoeda, você necessariamente, para fazer um trabalho bem feito, vai ter que ir a fundo em entender a tecnologia, né? Então, como que eu posso fazer? Eu preciso fazer uma perícia, preciso fazer uma identificação, mas o Bitcoin é anônimo. Realmente é anônimo, né? E se a gente vai começar a estudar, se a gente vai começar a ver, a gente vai ver que não, né? Um ato que é um anonimato definido na computação, um anonimato definido na área de criptografia. O que é o anonimato na computação? O anonimato na computação, o que ele diz? Que não há relação direta entre o ID do sistema, a uma identidade real e impossibilidade de determinar as ligações entre operações do sistema. A gente tem um E aqui, né? Então são as duas coisas. O anonimato do Bitcoin a gente é chamado de pseudo-anonimato, ou seja, não há uma relação direta entre a identidade real, mas é possível entre as operações do sistema, porque o blockchain do Bitcoin é público e as operações estão todas registradas lá. Isso traz o pseudo-anonimato, e aí é possível entendendo como funciona e aplicando técnicas de forense e investigação em cima disso. Então, essa é uma área interessante, essa é uma área que não existia, essa é uma área que comecei a ter demanda por ela, né, uma coisa ano passado, mais esse ano, e que isso me obrigou a ir atrás e a conhecer os detalhes técnicos para conseguir dar conta dessa demanda, e acredito que já é um presente, né, inicial, mas só vai aumentar e vai ser uma área que depois vai entrar naquela que eu classifiquei como tradicional. Hoje ela está como futura, mas ela daqui a pouco já migra e já vira uma forense tradicional também. Faz essa desanonimização do Bitcoin, tem algumas técnicas, né? Tem que fazer uma análise não só da blockchain, canais laterais e outros meios. Aqui uma explicação e por aí vai. Aqui todos os registros do blockchain, onde você fazia isso numa análise antes, por exemplo, de conta tinha todos os dados contábeis, e você podia buscar isso num local central, como um banco, ou um banco central, ou alguma autoridade regulamentar aí. No blockchain não funciona assim, né? Você tem que ter outras técnicas para chegar a isso. Tem aqui alguns detalhes técnicos só de como isso tá organizado. Depende de uma carteira dentro uma carteira de teste que eu fiz aqui, de alguns do curso que eu fiz. Aqui alguns textos de criptomoeda, para quem ainda não viu, para quem esse daqui é o endereço, que esse endereço poderia ter valor, e aí tem toda uma forma a gente fazer a forense em cima disso. Aqui um exemplo de como seria uma investigação, por exemplo, como eu conseguiria fazer o follow the money, né? Como conseguir o dinheiro num blockchain usando uma Alteiro Community Edition, uma ferramenta free. E aqui, como que eu faço? Tem um endereço, como que eu dentro da área, né? Bem diferente da forense tradicional, onde você vai lá, indexa os dados do computador, vai buscar arquivo apagado, ou vai extrair dados do celular. Aqui é uma forense, só que é uma forense procurando outras coisas, olhando outros lugares, né? E que a gente imagina aí de IoT também.
A próxima área, né, que, que eu considero que é uma área de futuro é o IoT, né? Então, a IoT consiste em dispositivos interconectores e software que são conectados para coletar informações, né? Com base na análise das informações coletadas, uma ação particular é criada para completar uma tarefa específica. Forense em IoT lida com a investigação de crimes relacionados ao IoT. Segue o mesmo procedimento da computação forense, ou seja, identificação, preservação, análise e apresentação de relatório, né? Então, a gente tem o IoT e várias coisas conectadas individual. Essa forense pode ser em cima de nuvem, né? Geralmente, esses vários dispositivos eles geram muita informação, isso é colocado num sistema em cloud para ser processado ali, né? Alguns têm dispositivos de IoT que são sensores muito simples, né? Que apenas coletam alguma coisa e mandam informação. Dispositivos de IoT que já são mais complexos, né? Que já processam, que armazenam, que interagem, né? Então, isso tem um valor para a forense, isso tem um valor para a investigação. Protocolos para se conectar a isso, né? A necessidade de IPv6, né? IPv6 é uma condição para acontecer o IoT, IPv4 já acabou, né? Então, o IoT não vai funcionar, a ideia é não funcionar atrás de, né? Dispositivos realmente estarem com a internet, direto na internet. Segurança em IoT. Eu acho que tem um microfone. Estava clicando o som. Segurança em IoT, né? Então, o desenvolvimento do IoT foi muito pensado em fazer as coisas funcionarem e a segurança ficou um pouco para segundo plano, principalmente nos desenvolvimentos iniciais. Eles já foram muito explorados, né? Então, a IoT já foi muito hackeado, já foi usado redes de diversos dispositivos, objetos de IoT de ataque, né? Escravizando dispositivos para se fazer um DDoS, por exemplo. Isso também gera necessidade de investigação. E aqui eu trouxe um exemplo, né? Eu não tenho experiência em nenhum caso desse tipo, mas já ouvi em alguns lugares que isso aconteceu e acredito que mais cedo ou mais tarde é a realidade também, né? De alguns dispositivos de IoT resolver um caso dessa complexidade, né? Dessa importância, né? Então, esse é um caso, como o smartwatch ajudou a polícia a revelar o assassinato de uma mulher na Grécia, né? Então, o caso foi um caso de feminicídio, né? Onde o assassino, que era o marido, o parceiro, o namorado dessa mulher, ele disse que foram assaltados, invadiram a casa, ela foi morta, etc, etc, e contou toda uma história em cima disso, né? Bolou toda uma história, apresentou essa história como a versão do que havia acontecido. E aí a perícia nos dispositivos digitais do local, entre eles o smartwatch e também registros de câmera, etc., mostrou que a história contada por essa pessoa ela não condizia com a realidade, né? Então, o primeiro indício da mentira foi que o smartwatch da vítima, né, havia registrado o horário em que os batimentos cardíacos dela pararam. A informação registrada estava diferente do horário informado pelo marido em depoimento à polícia. Além disso, o celular do piloto foi rastreado e analisado como foi a movimentação dele no dia do crime. Então, aqui já juntando informações de uma perícia em celular, que eu já chamo de perícia tradicional, que é o dia a dia, com já pegando
dispositivos de IT, por exemplo, um smartwatch, vendo que o smartwatch estava no pulso da vítima o tempo todo, e com uma perícia foi possível saber em qual hora que cessou o batimento cardíaco daquela mulher. No mesmo momento em que ele havia relatado estar armado, o marcador de passos de um aplicativo de atividade física mostrou que o suspeito se movimentou por toda a residência. Os investigadores observaram também que os cartões de memória das câmeras foram retirados a 1h20 do horário local, diferente das 4h30, quando, segundo o marido, os bandidos teriam invadido a residência. Então, ele também contou uma história que a residência lá tinha um sistema interno de televisão e que os bandidos retiraram as memórias de dentro daquele do gravador, né, do DVR, do gravador das imagens, quando eles saíram, quando eles estavam saindo, que foi às 4h30 da manhã, né? E fazendo a perícia no aparelho, foi possível ver que os cartões de memória foram retirados a 1h20, bem diferente do que ele falou. E aí pode-se fazer toda a dinâmica e chegar à conclusão que foi ele que matou a mulher e não terceiros, como ele inventou a história. E aí a gente tem um potencial enorme para a forense em cima disso, né? Com os recursos do smart home, né? A gente está ter inteligência e tudo conectado à internet, né? Então, aqui em casa já comecei a brincar com isso, né? Comprei um Echo Dot da Alexa, então a Alexa já está escutando tudo que eu estou falando. E não instalei ainda, mas comprei uma lâmpada. A casa agora vai estar conectada na internet. Vamos ver o que vai dar isso daí. Mas é como que funciona. Mas a gente já está tendo, né, várias coisas conectadas à internet. Então, a minha lâmpada de casa vai estar conectada à internet, né? O próximo passo vai ser eu conectar o ar-condicionado à internet, para eu poder testar e controlar isso via Alexa, por exemplo, e por aí vai. E aqui, alguns desenvolvimentos da Alexa, que a Alexa vai começar a fazer perguntas, né? Também vai começar a interagir. Só escuta e responde, ela vai começar a falar se isso vai dar certo, vai começar a dar palpite. Então, sei lá se vai ser uma boa ou não. Próximo cenário, que eu vislumbro aí como bem interessante para a forense, inteligência artificial, né? Tanto do que eu já comentei, né, como aplicação, como ferramenta da forense, isso a gente já tem, né? O volume e diversidade de informações de uma análise forense cresce a um ritmo alto, né? Então, ferramentas com algoritmos mais necessárias para se dar conta dessa demanda e entregar um resultado em tempo razoável. Algoritmos de IA podem ser aplicados para ajudar a forense. Exemplos de algoritmos de IA que podem ser aplicados já são aplicados na forense. Reconhecimento de padrões em imagens. Então, por exemplo, eu tenho um caso, é inacreditável como as pessoas conseguem gerar imagens e vídeos, né? Isso é um grande problema. Estou apreciando hoje um celular que tem tanta imagem que eu preciso aplicar alguma coisa para tentar filtrar aquilo ali, senão meu relatório vai ter 230 GB de informação. Então, é uma pessoa que tem 230 GB armado de imagens, vídeos, etc., armazenado dentro de um celular, né? Então, centenas de milhares, está quase chegando a 1 milhão de imagens, né? Então, aqui que disso interessa, aqui que disso não interessa. 1 milhão de imagens, tem de imagens, tá? Então, eu preciso aplicar a computação. Eu posso deixar o computador trabalhando de madrugada para ele fazer alguma coisa, mas eu não tenho como olhar 1 milhão de imagens uma por uma, né? Então, existem algoritmos de IA que podem fazer classificação de imagens para mim.
né? Então, existem algoritmos que funcionam bem, né? Às vezes tem um certo falso positivo ainda, falso negativo, mas já consegue fazer um filtro bem interessante. Então, ó, esse caso, por exemplo, fosse um caso de, de armas, por exemplo. Não consigo rodar algoritmos que vão analisar imagem a imagem e trazer todas as armas que aparecem ali nas imagens, né? Posso programar esse algoritmo para droga, esse algoritmo para nudez, né? A gente usa bastante, a gente trabalha bastante, infelizmente, a gente trabalha bastante em casos de abuso sexual infantil pela internet. E às vezes a gente faz apreensão de material que tem milhões de imagens, milhões de imagens. Então não tem como ficar olhando uma por uma o tempo todo. A gente precisa de tecnologia para filtrar. E a gente coloca algoritmos que vão classificar aquelas imagens como imagens de possível nudez. E eu olhando essa classificação, eu já consigo acelerar muito meu reconhecimento e transcrição de voz, também são algoritmos importantíssimos, né? O WhatsApp ele trouxe uma característica interessante da comunicação, né? Que as pessoas hoje elas se comunicam por texto e por voz ao mesmo tempo, né? Então começa a escrever alguma coisa na mesma mensagem, né? Ah, vou isso e no final, cansei de escrever e manda um áudio. A mensagem começa por texto, depois tem um áudio, depois ela continua com texto, né? Então isso para vai isso para você analisar, ficar lendo a mensagem, depois dando play, áudio a áudio, isso vai um tempo. Então, se você tem algoritmo de todas os áudios, já colocar isso na sequência certa, com o texto, depois eu consigo indexar esse texto e fazer buscas por palavras-chave, isso já deu uma acelerada gigante na forense, né? E mineração de dados, né? Começar a fazer análise em cima de semânticas aí, né? Conseguir fazer alguns agrupamentos interessantes, coisas que se repetem, etc., colocando inteligência nos algoritmos para eu perceber coisas que eu não perceberia só analisando e principalmente para eu agilizar o meu processo. Aqui trouxe algumas coisas que eu peguei de um artigo da inteligência artificial e os desafios da forense digital no século XXI. Então, aqui está falando da análise forense em cima de forense em rede social, tá? Forense em rede social, né? A rede social para chegar a uma conclusão forense. Se aquilo aconteceu, o artigo traz alguns exemplos, por exemplo, da invasão do Capitólio nos Estados Unidos, ali nessa última, na eleição do Biden, né, quando teve aquela confusão toda. Então, como fazer análise em rede social, diversas pessoas que postaram aquilo ali, né, como se chegar à verdade dos fatos, olhando redes sociais de um monte de gente, né? Você precisa de algoritmo para isso, né? Você precisa de ferramenta. Tem como você entrar rede social e seguindo link a link e olhar. O algoritmo profissional, mas ele vai guiar, ele vai colocar processamento, vai ajudar a nesse tipo de investigação. E aqui a aplicação também de IA para determinar se, para fazer uma forense, para determinar se determinada assunto ou notícia é fake news ou não, né? Então também tem todo aí uma metodologia para fazer isso baseado em, ou pelo menos ajudado, muito ajudado pela inteligência artificial. E aí a gente chega no metaverso, né? Que é o que está aparecendo aí, é o que está sendo prometido, é que o Facebook mudou de nome para chamar Meta. Não é só o Facebook que está investindo nisso, a Microsoft está investindo muito nisso, o Google está investindo muito nisso. Quem tem filho, criança ou adolescente, sabe o que é esse Roblox. Então, é uma plataforma que é uma loucura entre as crianças. Eu tenho filho, não é mais pequeno, mas é criança ainda.
tem 11 anos e está sempre nesse mundo virtual do Roblox, né? Os jogos é uma plataforma para isso e estão investindo para que isso fique mais interativo, né? Então, o que permite o metaverso, né? É o amadurecimento de várias tecnologias, né? Então, realidade virtual, melhora da realidade virtual, realidade virtual exige muito do processamento, né? Então, você precisa ter computadores bons, para você possa ter realidade virtual, além de hardware, de sensores. Então, essa melhora de realidade virtual, realidade aumentada, rede social, criptomoedas, né? Então, principalmente as NFTs, né, que são tokens, possibilitado pelas tecnologias de blockchain, e você que um mundo virtual diferente desse mundo virtual que a gente está acostumado, que a gente está aqui, por exemplo, apresentando, vocês estão me vendo numa tela em 2D, eu estou falando, vocês estão vendo uma imagem em 2D de vídeo e som, né? Numa apresentação, numa palestra, numa aula dessa, no esquema do metaverso, a gente estaria com maior imersão, né? Então, a gente estaria com óculos de realidade virtual, poderia estar com alguma, por exemplo, uma luva ou algum outro equipamento que desse um feedback tátil, né? Essa é a ideia da realidade virtual, né? A realidade virtual são técnicas de enganar os nossos enganar os nossos sentidos, né? Para que que o nosso cérebro seja enganado porque esteja no mundo real, né? Então, por exemplo, uma luva onde eu estou tocando num objeto que não existe, que são bytes, ele vai me dar a sensação, ela vai travar ali, vai me dar uma sensação, alguma coisa com textura, alguma coisa até com peso, se a tecnologia evoluir mais, né? Na ficção a gente tem isso tratado muito interessante naquele filme Jogador Número 1, né, onde os jogos são realmente muito interativos, que eles entram dentro do jogo, aí a pessoa coloca basicamente uma armadura ali e joga, né? Isso é bem retratado ali, e as empresas estão investindo bastante nisso. Wilson, Pode falar. boa noite. Posso fazer uma pergunta? Pode. Aqui quem fala é Edson Sivieri. Eu queria ter uma informação sua a respeito aí dessa escalada da tendência de ransomware nas empresas, até em a possibilidade em entes públicos. O que muda na nova forense digital para dar suporte a esse tipo de coisa? Ou isso não muda nada? Existem novas tendências? Qual que é a tua opinião a respeito disso aí? Ransomware e a nova forense digital? Para ransomware, eu já considero que não é mais uma nova forense digital, tá? Ele entra na forense tradicional já. Eu já trabalhei em alguns casos de ransomware, tá? Geralmente, o ransomware, quando chega na parte criminal, né, quando ele chega na polícia, geralmente é quando a vítima foi um órgão público. Pelo menos é isso que eu tenho visto no estado de Santa Catarina. Tá? O que eu tenho visto é que muitas empresas ou tratam isso internamente ou tratam do ponto de vista sem muito alarde, sem denunciar isso para a polícia. Então, os que eu tenho trabalhado é quando é um órgão público, aí tem a necessidade da intervenção policial, e só que eu já considero isso como uma forense tradicional, né? Que a gente vai ter um ataque aí em cima de tecnologias que já estão muito bem estabelecidas. Falhas, né? Falhas que podem ter de vários níveis, né? Nos casos que eu periciei, sempre havia falha no processo, né? Ou seja, uma má configuração de uma máquina, uma vulnerabilidade que já tinha sido corrigida, mas aquela máquina não estava atualizada, um problema que foi usando, né, uma exploração da camada 8, né, que é o usuário, então engenharia social, phishing e por aí vai.
O que talvez possa ter dessa nova forense, ou tecnologias mais novas que eu tenho visto, que talvez possa ser aplicado essa parte de ransomware e de invasão, é a utilização de inteligência artificial para se fazer malware, né? Para se fazer exploit. Então, se utilizar de algoritmos de aprendizado para se conseguir fazer exploits. E aí, parte da defesa poderia utilizar alguma coisa nesse sentido. E aí também a forense para investigação, de você ter a forense, né, para análise de padrão, pode ser uma inteligência artificial que te ajude a resolver aquilo ali. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Mas o ransomware em si, esses ataques de ransomware, de empresas, causando vários prejuízos, eu considero como uma forense já com um cenário tradicional, com tecnologias muito bem estabelecidas. Ótimo. Obrigado. Do metaverso, né, a gente pode até imaginar que um ataque de ransomware dentro do metaverso, né, o que acontece se ficar preso dentro do metaverso, a gente ter uma imersão total e aí a gente conseguir integrar esses metaversos também. Então, a ideia é ter protocolos, né? E a gente ter, por exemplo, NFTs e ter criptomoedas para você poder realizar atividades comerciais. Por exemplo, você assiste uma palestra, uma aula virtual e recebe algum token que depois você pode ir a algum outro lugar, num game, em algum outro lugar, e trocar aquele token por alguma outra coisa, ir numa loja de música virtual e comprar uma música e depois trocar aquela música mesmo, aquela música pode ser representada por um token, né, pelo NFT, que é um token que só você tem, né? E você trocar aquela música, por exemplo, não quero mais essa música, eu tenho uma outra pessoa tem um livro que eu quero, você troca. Então, assim, existem várias aplicações em cima disso e algumas empresas já estão investindo pesado nisso, Facebook, o próprio Roblox, o Facebook, né, que agora chama Meta, está preparando uma versão de WhatsApp em metaverso, do Microsoft já está fazendo alguma coisa também para aplicar a realidade virtual, o metaverso em cima disso. Então, acho que é um cenário que vai acontecer e a forense e as pessoas indo para o metaverso vai ter atividade legal no metaverso, vai ter crime no metaverso. Isso eu não tenho dúvida. Tá? Se o metaverso vai realmente ser uma grande coisa, como estou falando, vai realmente pegar, vai ser parte da nossa realidade, eu não sei. Mas se for, porque as pessoas vão cometer crimes, com certeza. Aqui eu falo com a relação do NFT e o metaverso, né, que eu já comentei. E a gente nem precisa, como você tem certeza disso? A gente nem precisa do metaverso para ver isso. A gente pega o Roblox, que é uma plataforma de gamers voltada a criança e adolescente, né? Então, esse é um caso onde pedófilos, né, ou abusadores sexuais infantis se inseriram nesse jogo, nessas plataformas, criaram avatares, criaram contas e relacionamentos sociais nisso para abusar de criança, né? Para se relacionar com criança, para abusar de criança, para pedir foto de criança nua, foto depois, ou jogar essas fotos em redes para assediar, para chantagear essas crianças e por aí vai, né? Fazem aqui, fazem no mundo real, fazem em redes sociais, fazem por WhatsApp, fazem no Roblox e vão fazer no metaverso e por aí vai vários outros tipos de conduta humana criminosa. Então, acho que era isso de cenários, né? Falei essa minha visão, né? Uma bibliografia, essa bibliografia do Tratado de Computação Forense, já devem ter ouvido falar, é a base, é o tradicional, né?
Um livro que eu indico, né, 2016, mas um best-seller, né, do Mark Goldman, que é Future Crimes, né, tem versão em português, né, não tiveram o título em inglês, mas tem versão em português que fala sobre nesse mundo digital e como os crimes vão migrar para esse ambiente. E aqui tem um livro do Isaac Asimov, que é um clássico também, que é o Eu, Robô, que traz aí a visão futurista, né? Já é um livro clássico, mas traz a visão futurista, e tem outras obras interessantes que a gente vê que não está mais tão distante, né? Não sei se é porque eu estou ficando velho, mas eu estou com a sensação do que o futuro chegou, né? Que o futuro chegou e está chegando, né? Então, deixo aqui o meu contato e fico à disposição aí para perguntas, para questionamentos. Aí eu estou por conta de vocês. Obrigado, Wilson. Pessoal, fica aberto então agora, se a gente quiser fazer alguma pergunta, é só abrir o microfone e questionar aqui o professor Wilson. Quero agradecer antecipadamente ao professor Alexandre Vitoretti, que está presente, professor Theo, que é o nosso coordenador do curso, tá? Obrigado pela presença. Posso perguntar? À vontade. Professor Roberto. Boa noite, Wilson. Boa noite. Na tua atuação, tu tens muito contato com empresas privadas da área? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Tem mercado dos alunos, se eles entenderem, pô, isso é o que eu quero para mim, trabalhar na área de segurança da informação? Tem mercado. Aí eu acho assim, eu acho que o que eu posso falar é da atuação do perito, né? Eu não tenho muito contato com empresa, né? Como você pode atuar na área de forense? Você pode ser um perito criminal, você pode ser um assistente técnico, ou você pode ser um especialista de forense de alguma empresa, né? Para você ser um perito criminal, você necessariamente precisa prestar um concurso público, tá? Então, o criminal, ele é exclusivo Brasil, ele é exclusivo para funcionário público. Então, se você quer ser perito criminal, trabalhar com crime dentro de uma polícia ou de uma instituição oficial de perícia, você tem que prestar um concurso público. Que concurso público é esse? É um concurso público que acontece nos estados. Então, a gente tem a perícia criminal estadual, que é onde eu trabalho, que aqui no nosso estado chama IGP. A gente está até para mudar de nome para um nome que vai ser padronizado nacionalmente, que a gente vai passar a chamar Polícia Científica, como acontece como em outros estados, ou no âmbito nacional, Polícia Federal. Tá? Então, você presta esse concurso e trabalha com isso. É um concurso difícil de passar, muito concorrido, tá? 150, 200, 300 candidatos por vaga, fácil, tá? Mas, se quiser, realmente dá para passar. Você vai precisar estudar bastante, 2, 3 anos para passar no concurso desse. Mas dá para trabalhar sem ser concursado? Dá. A gente tem a parte, um outro profissional que chama assistente técnico, que trabalha também, pode trabalhar dentro da área criminal, como também na área do direito civil, né? Na área criminal, como que atua o assistente técnico? O assistente técnico, ele vai prestar o serviço técnico pericial para uma das partes, geralmente para a defesa. Então, a defesa tem um escritório de advocacia e vai contratar um profissional, né? Ou já tem um profissional, ou vai contratar um profissional freelancer, assim, ó, você vai ser contratado para analisar esse caso. E aí, o juiz vai aceitar, vai nomear essa pessoa e falar, você é o assistente técnico. E essa pessoa vai poder fazer uma análise independente, né? Então, ela pode fazer uma análise independente, apresenta nos autos também essa análise, o juiz vai olhar as duas para depois vai olhar do perito oficial, vai olhar da defesa, pode ter uma da acusação também, tá? E vai levar tudo isso em consideração. Para ser assistente técnico, não precisa ser concursado, precisa ser nomeado pelo juiz, geralmente ter algum contato com essa parte da defesa, escritórios de advocacia ou empresas que proporcionam esse trabalho.
tá? Então, o perito policial, ele é só para trabalhar com crime. Eu só atuo em casos criminais. Só quando a conduta é crime. Existem casos que precisam de forense, ela não é tão gravosa. Não é crime. Ela é uma conduta, mesmo tendo um contencioso ali, uma disputa, ela vai ser decidida pela justiça civil, né? Por exemplo, os casos de LGPD, né? Então, uma quebra da lei infringe a LGPD, ela não está cometendo um crime. Eu não vou atuar nisso, né? Ela está quebrando uma lei civil, então ela vai ter que responder civilmente, né? Vai ter uma multa, né? Não tem, ninguém vai ser preso por causa da LGPD. E como que o juiz se o juiz precisar de uma análise técnica, ele pode recorrer ao perito judicial. Só que não existe cargo público de perito judicial. O perito judicial é qualquer profissional formado na área, né, com diploma de graduação na área, que geralmente está com um currículo cadastrado nos fóruns e que o juiz vai lá, vou escolher esse daqui para minha causa, vou nomear, aí tem uma tabela de honorários, a pessoa vai ganhar, ó, esse trabalho eu vou precisar de uma semana para fazer, tantas horas, e vai ser remunerado por aquele trabalho pelo Estado dentro de uma tabela para trabalhar em cima disso. E o profissional pode ser contratado, pode trabalhar numa empresa especializada nisso, ou pode ter um departamento da empresa de forense, né? Então, grandes empresas têm departamentos de forense. Então, aconteceu uma fraude, aconteceu uma invasão, aconteceu alguma coisa, precisa de uma resposta forense também, né? Então, também pode trabalhar para essas empresas. Na minha visão, essa atuação no mercado privado, ela tende a aumentar com o maior universo digital que a gente está tendo, e principalmente com a LGPD, que começa a mexer no bolso das empresas, né? Quando você começa a mexer no bolso, tem uma grande movimento, aí informação, né? E a forense, ela passa de gasto, né? Naquela visão que é gasto, com visão que é investimento, né? Então, como a LGPD pode ter multas altas, né? Mas a reputação da empresa e outras coisas, o nível de culpabilidade vai depender de uma análise técnica, né? Se a empresa não teve nenhuma culpa, né, ela estava com o sistema operacional mais atualizado e aquela invasão deu por um bug daquele sistema operacional que a empresa é cliente. Então, ali, se ela conseguir provar isso, fica provado que não houve culpa naquele vazamento de dados. Isso só pode ser provado com análise forense. Não vai ser alguém do direito, um juiz, que vai conseguir chegar a essa conclusão. Então, acredito que esse mercado também tende a aumentar e tende a se movimentar mais. Independente de ser um profissional da área, exclusivo da área forense, o que eu vejo é que a forense, ela tem que ser um conhecimento obrigatório para quem é da segurança da informação. Tá? O profissional de segurança da informação, de resposta a incidente, ele não precisa ser tem que ter o básico do forense, porque ele é o primeiro a chegar, ele é o primeiro interventor, né? Se ele não tem a base da forense, ele não consegue preservar. Se ele não preserva ali, pode ser que toda a forense depois não consiga acontecer, seja totalmente prejudicado. Então, eu já tive casos de ransomware, inclusive, que o primeiro interventor que chegou ali, que era um contratado de suporte técnico, chegou ali, estava tudo criptografado, o servidor. O que ele deveria fazer? Tem que balancear entre tentar voltar aquilo para o ar e preservar. E na cabeça dele foi só isso aqui, ferrou, vou ter que botar isso no ar, e começou a tentar ligar, desligar, e aquilo ali contaminou tudo, muitas das coisas. E eu consegui ver isso na forense. Eu consegui ver na forense a hora que ele chegou na máquina, o que ele pesquisou, o que ele instalou e tudo que ele apagou dali para frente, né? Isso foi o laudo. Então ali ele teria que ter, ó, o ideal é que não aconteça, mas já fazer uma cópia disso daqui, fazer uma cópia, depois eu coloco isso daqui e agora eu vou tentar restabelecer. Então tem que ter, né, esse equilíbrio. Então
Eu acho que mais ou menos as áreas que eu vejo de atuação do profissional de forense, forense digital. Posso comentar? Pode, Rapidinho. pode, fica à vontade. Primeiro, Wilson, obrigado aí pela aula, né? Novamente vendo, dessa vez em eventos. Sobre o assunto da pergunta do professor Alexandre, né? Quem não conhece, sou o Guilherme, né? Só falta essa disciplina para eu, para eu completar a pós-graduação. Eu estou ali nos finalmente. Estava trabalhando numa empresa de cibersegurança há poucos meses atrás, agora eu estou com uma consultoria própria de segurança da informação. Minha formação original, por incrível que pareça, é no direito, mas a vida foi me levando aí para outras áreas. E é muito isso, eu queria responder justamente nesse sentido, né, a pergunta do professor Alexandre. Talvez aqui nem todos sejam de uma formação de TI, né, de uma ciência da computação, de uma análise de sistemas, ou programação de vida, né, que foi aprendendo lá durante os anos. Só que a segurança da informação ela tem um cenário que ela é literalmente um oceano azul mesmo para qualquer coisa. O pessoal da área de negócios precisa saber de segurança da informação, todas as áreas da empresa precisam saber de segurança da informação. O pessoal do direito precisa saber de segurança da informação. Quando dá algum problema, cara, o jurídico é o primeiro a ser chamado. E o jurídico que não sabe nada de segurança da informação vai fazer M para cima e para baixo. O suporte técnico das empresas também precisa. Esse exemplo do Wilson, vai lá, a TI é chamada para resolver um ataque de ransomware. Cara, quando a gente ia responder na empresa, geralmente as empresas que eram menos estruturadas em questão de processo, acontece com frequência isso. O pessoal vai lá e, em vez de só isolar os computadores, né, no ataque de ransomware, isolar a rede, no caso, né, só derrubar não, vai lá, reinicia, tenta formatar, aí tu perde a memória, tu perde os dados da memória RAM, aí tu já começa a comprometer a questão. A gente trabalhou num caso de investigação, também é uma área mais de cibersegurança, né, não propriamente um pouco mais nichado, mas a empresa teve 4 ou 5 ataques de ransomware em menos de um ano. Então, a gente estava trabalhando uma investigação aí para identificar quem que era comandando esses ataques, né? Porque é impossível que 5 ataques no ano seja um bot automatizado, sendo que todas as medidas de segurança e as ferramentas eram super boas, super robustas. Então, a gente estava aí tentando identificar e fazendo essa investigação. Cara, precisa de pessoas para tudo que é canto, para tudo que é área, para a gestão de segurança da informação, principalmente em processos e governança de segurança. Precisa de gente qualificada, precisa de gente para cibersegurança. Hoje a gente tem um cenário no Brasil que não se tem programadores para fazer coisa básica, não se tem, e imagina ter programadores com conhecimento de segurança da informação e cibersegurança para desenvolver em cibersegurança. Então, quem quiser ganhar dinheiro hoje e for programador, cara, fica a dica aí, que ou você ganha muito em real, ou você ganha com esse dólar maravilhoso a quase R$7, um salário aí de sênior, sendo júnior no Brasil, que a gente também tem uma régua muito grande para a qualificação de desenvolvedor. Mas tu pode ser júnior aqui, cara, no exterior tu já vai com sênior e tu já ganha aí um salário de sênior, qualificações e certificações. É um mercado a ser explorado, eu sempre digo isso, é um mercado para todo mundo. E a LGPD ela trouxe uma coisa muito legal, que é puxar a segurança da informação. Infelizmente, lado, né, tá muito tipo uma coisa acessória. Sem querer fazer jabá, mas, por exemplo, na minha consultoria eu já começo a puxar para uma área mais de inovação, mais de governança e compliance mesmo, propriamente dita nas implementações, e tem uma série de sub-áreas, né? A gestão do conhecimento, tem uma série de questões de treinamento, o Wilson falou muito da engenharia social, a capacitação dos colaboradores,
Às vezes tu pode nichar um negócio só para uma subespecialidade, né? Pô, vou trabalhar só com capacitação de treinadores, com metodologias inteligentes, com gamificação, sei lá, cultura organizacional. Tu pode fazer de uma forma ampla e geral para qualquer matéria, mas tu tem um conhecimento específico em segurança da informação, isso pode ajudar bastante a empresa ou as organizações em geral também a fazer esse tipo de trabalho. Então, eu acho que cara, tem muita oportunidade de mercado, é um mercado que está crescendo muito no Brasil. A nível mundial também está crescendo bastante. Lá já é um pouco mais estruturado, um pouco mais robusto. E o Brasil tem muita oportunidade na área, até porque é o segundo país mais atacado, falando em estatísticas de cibersegurança. E a partir do momento que vai começar a sentir as dores, né, a gente já da pandemia digital, daqui a pouco, a hora que surgir a primeira multa, vai estourar aí os vazamentos de dados à torta e à direita. Então, o pessoal vai dar uma chacoalhada aí bem legal nos próximos 1 ou 2 anos. Então, aproveita essa oportunidade que o mercado aí está bem inicial e tem para todo mundo, para todos os espaços, e dá para desenvolver bastante. E também o IGP, se eu não me engano, vai abrir edital agora. Quem quiser virar perito, fica aí de olho que deve lançar um edital aí da Polícia Científica. E o estado de Santa Catarina é o que mais paga bem, é o que melhor. Então, esse concurso é muito difícil, esse eu não consegui. Ô, Guilherme, e as certificações, elas são da área de segurança da informação, elas são pré-requisito para atuação ou começa, vai trabalhando, se informando, estudando, lendo e depois, se precisar, tira? Cara, depende muito. Não precisa para trabalhar, né? Tu pode simplesmente começar e começar no modo bruto, né? No modo demonstrar seu próprio conhecimento. Mas o próprio mercado costuma exigir, principalmente empresas maiores e com estruturas de compliance, elas começam a ter uma exigência. E também é uma exigência nem tanto, mas é quase que algo para você demonstrar que tem um conhecimento, né? Mas eu sou muito cético em relação às certificações, porque, cara, certificação tem umas certificações que é mais nome do que teste de qualidade, realmente, do profissional. E da área de produção de dados, por exemplo, a Rexim está muito em alta, todo mundo tirando. Cara, é muito ruim a qualidade do teste deles. Quem estudar aqui, fazer essa pós-graduação, por exemplo, de gestão, tem muito mais conhecimento agregado do que a exigência do que eles pedem. Então, essa pós-graduação, para mim, ela vale mais do que uma certificação da Exim. Mas, claro, que as empresas veem uma certificação de qualidade, ainda tem essa cultura, né? Uma pós-graduação é uma coisa muito acadêmica. Então, eu quero uma qualificação profissional. Mas, né, se comparar, por exemplo, pega uma IAPP da produção de dados, cara, o nível de exigência é lá em cima, né? São matérias, vai de segurança da informação e gestão de segurança a leis de todo mundo, de privacidade, a política, sabe? O nível de exigência maior. Mas também é uma certificação internacional e tal, e tudo mais. Tem também, na parte de cyber, né, tem as certificações bem interessantes de hacker éticos, tem as certificações compute, esse tipo de coisa. Eu acho que sempre é válido dar essa estudada, porque é sempre primeiro que vai agregar, segundo que agrega também na tua divulgação da tua qualidade, né? E para trabalhar para empresas também mais estruturadas, geralmente elas pedem como requisito aí, além da formação, a comprovação de experiência e também dos certificados para participar aí de processo e tudo. Wilson, opinião pessoal. Wilson, no mesmo sentido aí da pergunta do professor Vitoretti, eu fiz um curso contigo há algum tempo atrás. Você está conseguindo ouvir? Estou ouvindo, pode falar. Fiz um curso contigo há um tempo atrás, você colocou mão na massa mesmo, né? Não foi um curso teórico,
Se tu puder comentar alguma coisa, informar quando você terá um novo curso nesse sentido, seria interessante. A ideia é, eu vou tentar ainda lançar a agenda esse ano, tá? O curso vai acontecer o ano que vem. A minha ideia é ter um curso de cripto para fevereiro e vamos ver como vai ser a procura. E aí o próximo ter a primeira turma desse curso de forense, já talvez para março. E aí, depende de como for a demanda, eu planejo as próximas, tá? Então, pelo menos 2 turmas pro ano que vem. E talvez esse primeiro de cripto, como ele já vai partir de quem tem o conhecimento de forense, talvez já quem já fez o de forense, que já foram várias turmas, teve bastante interesse, acho que eu tenho mais de 300 ex-alunos aí do curso de forense. E já tem algumas pessoas perguntando desse curso para essa turma, né? Então, como você falou, é um curso que eu divido, sempre tento dividir meus cursos 50% de teoria. A base, para eu acho que é fundamental. Você entender o que você está fazendo, né? Você coloca 50% de prática, né? Então, geralmente são assim os cursos teoria e prática, teoria e prática, teoria e prática, né? Então, foi bem bom na massa, teve parte de fazer indexação com ferramenta que a gente usa no IGP mesmo também, que é open source, né, que é da Polícia Federal, teve parte de quebra de senha, teve parte dos desafios lá de descobrir as senhas, etc. Eu acho que o pessoal gostou, eu estou sempre atualizando também, eu tenho que fazer a versão 2022 do curso, porque vai mudando, né, você tem que ir atualizando. Então, eu acho que a ideia do começo do ano que vem é estar com essas 2 turmas, o pessoal que ter interessante. São cursos Legal. também que têm preços bem acessíveis. Se tu permitir, eu vou passar o teu contato para o professor Theo, e numa dessa a gente faça uma turma aí na Unisul, né, professor? Opa, Podemos conversar. será um prazer, né? Então, já aproveitando, né, professor Wilson, professor Roberto, Alexandre, o Guilherme, o Guilherme apareceu aí na... Tá diferente, Guilherme? Mas, professor Wilson, muito obrigado mesmo, isso é assim, muito, muito interessante ter essa visão, trazendo aqui para nós, para a academia, muito, muito importante. A profissão de vocês, eu penso, né, assim, visto que a dificuldade que vocês têm no sentido de mão de obra mesmo, de pessoas, números de agentes e assim por diante, e o trabalho tão, assim, a dedicação de vocês, imagina vocês pegando ali a questão como de pedofilia, né? Então, são tantas coisas que vocês que passa ali por vocês. Então, assim, parabenizo primeiro, né, a apresentação aqui, essa palestra, e também pelo a sua ação, assim, o seu trabalho mesmo, que é muito... E colocar para o Jihad, está aqui curioso, querendo saber do curso, depois a gente, né, passa aí as informações. O Edson comentou agora, né, Edson? O Edson também está fazendo essa pós-graduação. E, professor Wilson, só falando um pouquinho assim das dificuldades, claro, dentro daquilo que vocês podem falar, as dificuldades que vocês encontram com relação a não só ao tempo, né, questão do judiciário com a investigação de vocês, mas assim, por exemplo, o WhatsApp, isso dificulta? E só curiosidade, só traz de repente alguma curiosidade aqui para a gente. Sim, o que acontece, até eu trago as outras palestras e eu apresento em eventos que são mais voltados a hacking, aí eu puxo mais para essa área, mas na forense, que tem alguma coisa de hacking na forense, né? Então, por exemplo, o trabalho de um pentester, né? Tem alguma coisa de pentester que eu faço, né? Não para eu fazer um pentester como assim, testar o sistema para ver se ele tem alguma falha, se ele pode ser invadido, né? Porque a forense ela sempre atua depois que já aconteceu, né? Depois que que o estrago está feito, né? Uma outra informação também, quando você é perito, prestar concurso no dia seguinte, quando você entra como perito criminal,
tá? Então, assim, quem passou perito criminal para informática vai trabalhar majoritariamente nessa área. Rua, vai ter que fazer outras coisas, vai ter que ver morte violenta, etc, etc, vai ter que ver cadáver, etc. Então fica também essa dica. E aí que eu faço essa analogia, que o pessoal fala, mas é perigoso, você vai para a rua, tal. Eu falo assim, olha, é segurança pública, né? Então a gente vai, depende do local, a gente vai com colete balístico, etc. Mas o perito, dentro das outras profissões de policial, talvez seja a menos perigosa, porque quando a gente chega, tudo que já tinha que acontecer já aconteceu. Então, se tinha que explodir alguma coisa, já explodiu, né? Quem tinha que morrer, já morreu. O negócio já está feito, o sangue já está espalhado, né? E na forense digital é a mesma coisa, né? Então, quando a gente atua lá, as coisas já aconteceram. E como que a gente tem essa parte, por exemplo, de hacking e de pen tester, né? Eu pego um ambiente que já foi, por exemplo, invadido, eu tenho que fazer provas de conceito. Será que realmente foi invadido por ali? Então tem esse desafio. Tem essa parte de saber, de conhecer como que foi feito, de conhecer como que foi invadido, para eu realmente olhar aquilo ali e conseguir, né, que seria até uma reprodução, né? Uma outra dificuldade, né, que você falou de WhatsApp, muito aí a criptografia de ponta a ponta, né? Isso eu posso falar porque já está na mídia, já é público que a comunicação de WhatsApp ela mudou a dinâmica da investigação policial, então aquele famoso grampo telefônico que acontecia no é que as forças de segurança pública têm que se adaptar a isso, né? Existe até toda uma linha de estudo, de investigação com duas soluções possíveis para esse problema. Esse problema tem até um nome que chama Going Dark, tecnologia de segurança da informação proposital ou não, começa a atrapalhar numa investigação. E aí a solução chama lawful hacking, né? O hack legal, que é uma das soluções. A outra é a por estatal, ou seja, o WhatsApp você para de criptografar e me dá a chave. Não pode isso, não pode democráticos, livres, etc., não funciona. Né? Como não funcionou, como a justiça já tentou bloquear o WhatsApp e não deu certo, etc., etc. E aí tem essa parte de lawful hacking, que são os desafios que eu acho que está nessa linha que você perguntou. Então, por exemplo, não adianta mais colocar uma interceptação telefônica no meio do caminho, porque, né, então a gente vai ter que pegar isso como? Uma hora a mensagem vai estar aberta. Então a gente tem que pegar nesse momento, né? Arquivo criptografado. Então, assim, uma parte da forense é eu tentar quebrar essa criptografia. Né? Então, eu tenho um arquivo criptografado, veio de uma apreensão de um dispositivo, né, legalmente apreendido, só que está criptografado. Eu me deparo com o arquivo criptografado, não necessariamente preciso parar ali. Eu posso tentar usar técnicas para reverter essa criptografia e existem algumas técnicas, né? Então, vai nesse sentido. Conforme a segurança da informação de uso proposital ou não dificulta a forense, a investigação, a gente tem que achar outros caminhos. Né? Então, nesse sentido, a gente trabalha com atividade de hacker mesmo. Né? Ótimo, obrigado, professor. Pessoal, já extrapolou o nosso tempo aqui, infelizmente. Eu quero agradecer ao Wilson, a todos que estão participando aqui dessa webconferência, essa web aula da Unisul. Wilson, é um prazer falar contigo sempre, porque é um aprendizado, tá? Tu traz ciência para a gente. Não é somente computação, é computação com uma visão científica, além de trazer outras áreas, como o direito também. Então, eu te agradeço imensamente por mais uma vez me atender a um pedido e espero que a gente tenha outros encontros para poder espalhar esse teu conhecimento que é muito vasto. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Wilson. Eu que agradeço. Só me chamar que estamos aí. Tá certo. Professores, muito obrigado pela participação. Tá? Guilherme, valeu pela participação. Um abraço a todos. Obrigado, professores. Um abraço. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite.